O livro de Daniel, capítulo 3, se você não leu, é uma história maravilhosa, cheia de ensinos para a nossa vida, para que sejamos abençoados pelo Senhor. Deixa eu colocar você um pouquinho a par do que o que leva a acontecer com o povo de Israel, daquilo que está no livro de Daniel. O livro de Daniel é um contexto de cativeiro. E Deus está cumprindo uma promessa para o povo de Israel que ele havia feito lá atrás, quando ele disse para o povo de Deus: se vocês forem fiéis a mim, eu abençoarei vocês. Mas se vocês forem infiéis, eu castigarei vocês, eu disciplinarei vocês. E o rei Ezequias, dado momento, recebe a visita do profeta Isaías. E o profeta Isaías diz o seguinte para ele: assim diz o Senhor, arrume a tua casa, porque você vai morrer. Ele vira para o canto e chora, igual um bebê. E pede a Deus que lhe conceda dias de vida e saúde. Eu tenho a impressão que Isaías estava no pátio do reino, quando Deus fala com ele, ele volta. E diz o seguinte: olha, o Senhor concedeu a você 15 anos. Melhor tivesse morrido ali. Porque depois que ele é curado, ele só faz bobagem. Ezequias, ele em vez de confiar em Deus, ainda mais da experiência que ele tem com Deus, ao invés de ele confiar em Deus, ouvir a voz de Deus, ele resolve fazer alianças políticas. Ele recebe visitantes da Babilônia. Ele mostra a sua riqueza, o seu reino, o seu poder bélico e quer fazer uma aliança. Só que Babilônia não quer aliança. Babilônia vai sitiar o povo de Israel, a cidade de Israel, e vai levar cativo aquele povo. Vai levar os utensílios do templo de Deus para o seu templo pagão. O que acontece então é que se cumpre uma profecia de Isaías também, que Isaías vai repreender Ezequias pelo fato daquilo que ele fez, dizendo que a cidade seria sitiada, o povo seria levado escravo, e até a própria descendência de Isaías também seria escravizada. E aí jaz Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles foram levados como nobres para o reino da Babilônia. E lá na Babilônia, eles são adolescentes e são ensinados a cultura, a ciência da Babilônia. É oferecido a eles comer da mesa do rei e tem os seus nomes trocados. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa o Senhor é gracioso. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa o Senhor é ajudador. Nomes que se referem ao caráter de Deus, de Jeová. E tem os seus nomes trocados. Coloca o nome deles de Daniel, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes dos deuses pagãos que invocam os deuses Mardoque, Bel, Nebo, colocando então esses nomes no lugar do nome de Deus, porque o que a Babilônia quer fazer é formatar a cabeça daqueles adolescentes, para que eles possam esquecer o seu passado, que eles possam esquecer a sua cultura, a sua história, e eles venham esquecer o seu Deus.
O texto que eu gostaria de ler com você está no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz o seguinte, eu vou ler na NVI. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, e 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirada numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, o pífaro, a citara, a harpa, o saltério e toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. No capítulo 2, você tem Nabucodonosor sonhando com esta imagem. E Daniel vem e é revelada a Daniel, e ele interpreta o sonho dizendo o que significa aquela imagem. Mas Nabucodonosor era tão pagão que quando ele pensou nessa imagem, ele pensou que era ele mesmo. E ele fez essa imagem enorme, de quase 30 metros, e mandou todo mundo adorar aquela imagem. A adoração a ele subiu a sua cabeça. Não bastava ser rei de reis. Não bastava ter todo o poder. Ele queria ser como Deus. E queria adoração. Naquele grupo de pessoas aonde foi falado, era o contexto que vivia Daniel e os seus 3 amigos. E como todo lugar, e como todo reino, como todo governo, existe os X9. Os puxa-saco, os invejosos. E quando aquilo aconteceu, 3 jovens não se curvaram diante da imagem. Ananias, Azarias e Misael. E eles foram lá e disseram para o rei que esses 3 judeus não se prostraram diante daquela imagem. E o rei ficou furioso, mandou chamá-los e disse o seguinte, lá no verso 15, falando para eles: agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês não se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor. Se vocês não se prostrar e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão.
Eu vou ler de novo. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los da minha mão. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Que coisa interessante. 3 jovens, promissores, escravos, mas promissores, tinham o favor do rei, comia da mesa do rei, mas eles destoaram de um contexto onde todo mundo, quando se lê, imediatamente, quando tocou a música, todo mundo se jogou, o pessoal nem perguntou, vamos adorar, a questão é ficar vivo, é o que importa. Mas esses jovens mostram para nós uma convicção que é algo impressionante. Convicção, certeza, fé, comprometidos com Deus. Homens que não se abalam com as ameaças que sofrem. Homens que são capazes de preferir morrer a entregar-se à adoração falsa. E eles demonstram isso para nós da primeira forma. E nos ensina, mais importante do que viver é ser fiel a Deus. Não existe nada mais importante para nós do que sermos fiéis a Deus. Fazer a vontade de Deus. Pessoas comprometidas com Deus, elas resistem ao pecado. Os irmãos estão entendendo isso? Pessoas que se comprometem com Deus não vivem em pecado. Ela peca, mas o pecado não é algo natural em sua vida. E quando ela peca, ela chora o seu pecado. Ela se corrói por dentro. Ela se arrepende, porque o Espírito acusa, mostra e clama que ele possa pedir perdão. Esse tirano, ele esbarrou na convicção desses 3 jovens, que estavam entendendo e ensinando para aquele povo, e ensinando para nós, que a verdade da palavra de Deus e do nosso comprometimento com Deus, ela é inegociável, não se negocia a sua fé, a sua convicção daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz na sua vida. Não se negocia e não se vende a consciência, preferem a morte, a infidelidade. É assim que eu e você precisamos viver. É assim que eu e você precisamos entender a nossa posição neste mundo e dizer não por pecado. Mas esses jovens também, eles mostram para nós uma firmeza em comum. O importante é entender que nós fomos chamados não para defender Deus. Nós somos chamados para sermos as suas testemunhas. Nós não precisamos responder aos questionamentos que as pessoas nos fazem. Esses meninos ensinam para nós que eles não têm a agenda de Deus debaixo do braço. Eles não determinam nada. Eles não decretam. Eles não dizem, eu não aceito isso.
eu determino que essa chama não vai acender, ou que Deus vai apagar o fósforo do carrasco na hora que ele for acender a fornalha. Não. A convicção desses jovens é o seguinte: olha, eu conheço Deus. Se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. Eu não preciso te responder isso. Eu conheço Deus. Eu sei do que Ele é capaz. Eu tenho intimidade com Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai. Se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser livrar também, não importa. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo meu Pai. Porque a gente tem que colocar na nossa mente e entender, por exemplo, aquilo que Jó fala lá no capítulo 13, versos 5, 15, quando ele diz o seguinte: ainda que Deus me mate, eu ainda confiarei nele. Porque Deus é Deus. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Nós precisamos entender que nem sempre é da vontade de Deus livrar os seus filhos da aflição. Nem sempre é a vontade de Deus livrar os seus filhos dos padecimentos, ou da doença, e nem da morte. Estamos experimentando isso. Sabemos disso. Mas nós cremos e sabemos e temos em nossa mente qual é a vontade de Deus e por que Deus permite que nós sejamos lançados na fornalha. Ou que nós talvez venhamos a morrer. Eu lembro de um texto que o pastor Neto leu para mim, que eu achei muito interessante. Isaías 57, 1. O justo perece e ninguém pondera sobre isso no seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Quando nós olhamos para a nossa vida e aquilo que Deus nos dá, e sabendo que nós podemos padecer, que nós podemos sofrer, nós lembramos também daquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 14, verso 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? A nossa vida deve estar sempre na presença de Deus. Devemos ser fiéis a Deus não apenas pelo que Deus faz, mas devemos ser fiéis a Deus por aquilo que Ele é. Aqueles jovens não serviam a Deus por causa dos benefícios recebidos, e eles receberam benefícios de Deus que não havia ninguém tão sábio como aqueles jovens naquele contexto. Porque Deus lhes deu sabedoria. Deus cuidou, Deus abençoou. Mas eles tinham uma religião que é uma religião onde não se barganha com Deus. A religião daqueles jovens era uma religião que não era uma religião antropocêntrica, mas era uma religião teocêntrica, aonde Deus é o centro, aonde Deus é o mais importante, aonde o que importa é a vontade do Senhor. Há pessoas que buscam a Deus, mas não por causa daquilo que Deus é, mas buscam a Deus por causa daquilo que Deus faz. Está cheio de gente assim, infelizmente. Uma grande multidão segue a Jesus, mas pelo que Ele faz. Mas quando Jesus diz a essas pessoas: se você quer me seguir, deve comer da minha carne e beber do meu sangue. Deve fazer o que eu faço. Deve ser como eu sou. E as pessoas recuam. Porque as pessoas vêm à igreja, participam das campanhas, pedem oração, gostam das músicas, estudam a palavra, mas quando são chamadas, convocadas ao batismo, que é o compromisso com o Senhor, muitas das pessoas: pastor, o que significa o batismo? Significa aquilo que já aconteceu no seu coração, meu jovem. Seguir a regra desta palavra.
fazer a vontade do Senhor, fugir do pecado, não estar numa condição que envergonha Cristo e dizer não para este mundo. Aí as pessoas dizem, que pesado esse discurso. Quem pode suportar? Sabe quem pode suportar? Quem realmente recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Ele pode. E esses jovens podiam suportar porque entendiam que o Senhor era o dono das suas vidas. Eles tinham consciência que se eles morressem ali, eles continuariam vivendo com Deus. Estariam na presença de Deus e estariam numa condição muito melhor daquela que eles se encontravam. E olha que eles não tinham a Bíblia toda. Eu e você temos a revelação completa da palavra de Deus para nós. E tantas vezes as pessoas que conhecem a palavra de Deus não querem se submeter à palavra de Deus. Hoje é um dia muito difícil para todos nós, como igreja. Oramos, intercedemos e sabíamos que Deus é assim. Ele pode curar, Ele é capaz de curar. Nós já vimos pessoas sendo curadas, mas Ele pode recolher. Há um ano atrás, dia 10 de março, eu perdi o meu irmão gêmeos, que faleceu do Covid. E eu fiquei martirizando aquilo muito na minha cabeça. O porquê? Depois nós perdemos o Marquinhos também, logo em seguida, em maio, perdemos o Marquinho e a nossa cabeça deu um parafuso. Fez um parafuso na nossa cabeça. Essa semana fez um ano que o meu irmão faleceu na quinta-feira. E alguém da família postou alguma coisa, uma foto dele. E algumas pessoas muito assim, ainda entristecidas, estamos muito tristes ainda por tudo que aconteceu. E um primo meu disse o seguinte: Valtinho furou a fila, passou na nossa frente, já está na presença de Deus, já desfruta da presença do Senhor, louvando e adorando a Deus. É verdade. Irmã Márcia também furou a fila, passou na nossa frente. Marquinhos também furou a fila. E tantos outros já estão na presença do Senhor. E aí meu primo escreveu um negócio interessante que me alegrou muito o coração. Você já pensou? Ele está conversando com Paulo. Ele já conheceu Moisés. Rapaz, ele está sentado com Jesus, face a face. Você ora a Deus aqui, sem ver Jesus. Você já chora de emoção. Não é verdade? Você lê a palavra, ela te emociona. Você canta um louvor a Deus, você se fica contrito com essa adoração, com louvor. Imaginam eles, na presença de Deus, desfrutando de tudo isso, ao vivo e a cores. O que é melhor? E esses jovens tinham essa convicção. A convicção de que Deus poderia cuidar deles em vida ou em morte, não importa. Não importa. E é isso que nós precisamos aprender. Parar de buscar a Deus pelo que Ele é. As pessoas estão contentes com as suas vidas. Vivem a passear, a ir para a praia, a ir para a casa de campo, a desfrutar do seu lar, a desfrutar das coisas boas que este mundo oferece. As pessoas se deleitam com vinho, com cerveja, com amigos, com parentes e esquecem de Deus. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Se você for honesto com você, você sabe. Quando vem a doença, quando vem a aflição, quando vem a crise financeira, aí eles vêm para a igreja. Cuidado. Isso tem um nome. Zombar de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Nós precisamos estarmos atentos. Deus deve ser Deus, não só por aquilo que Ele faz,
mas por aquilo que ele é. E esses jovens entendiam isso. Esses jovens tinham confiança em Deus, porque sabia que eles poderiam ser libertos de qualquer forma por Deus. E eles, ao buscarem a Deus, e eles, ao estar na presença de Deus, sabendo que Deus estava com eles, Nabucodonosor lhes faz uma ameaça e cumpre essa ameaça, pegando esses jovens que foram amarrados e foram atirados ao fogo. E quando eles foram atirados ao fogo, os homens que foram jogá-los, aqueceu a fornalha 7 vezes mais. E foi jogado ao forno, os 3. E aqueles homens que jogaram morreram pelo calor que eles receberam. De repente, Nabucodonosor olha dentro da fornalha. Deve ter cutucado alguém do lado dele. Eu não bebi hoje ainda. Nós não jogamos 3. Eu estou vendo 4. E o quarto é semelhante aos deuses. Deus se fez presente ali, naquele momento. Deus se fez presente no momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Meus irmãos, prestem atenção. Quando todos os recursos se acabam, quando você se sente numa situação em que não há saída, e parece que tudo aquilo que você pensou ou projetou está sendo destruído, Deus se faz presente. Mas eu quero dizer algo a você. Deus se fez presente na vida daqueles jovens, porque aqueles jovens eram fiéis a Deus. Existe uma expressão judaica que se chama emuná. Abacuque vai dizer: o justo viverá pela sua fidelidade. A fé está lá em Hebreus. E a palavra de Hebreus, da carta de Hebreus que está escrito, o justo viverá pela fé, ela é raiz da palavra emuná, que Abacuque diz, o justo viverá pela sua fidelidade. Por quê? Porque para o judeu, fidelidade e fé estão juntas. Enquanto ele aguarda e ele tem certeza que Deus fará o melhor para ele, ele continua servindo a Deus. Ele não espera receber algo de Deus para que ele possa se comprometer com Deus. O conceito de fé do judeu é o seguinte: Deus é o meu Senhor, então eu vou trabalhar para Deus independente do que Ele faça, porque eu sei que no final o Senhor é presente na minha vida. O Senhor estará comigo, e esses jovens tinham essa ideia de fé e fidelidade, mesmo escravos. Porque não importa, você pode ter uma vida boa, se você é escravo, você é escravo. E tem muita gente hoje que tem uma vida muito boa, mas continua escravo do pecado. E precisa se libertar. E aqueles jovens, entendendo que o Senhor estava com eles, sabendo que Deus desce para estar com aqueles jovens na hora da sua maior aflição, porque mesmo na sua convicção, é claro que eles ficaram temerosos. É claro, ninguém vai para a morte dando risada e batendo palma. O ser humano sofre, mas a consciência está firme naquilo que Deus é, naquele quem Deus é, e naquilo que Deus é capaz de fazer. Deus permite que aqueles jovens caiam na fornalha para que Ele possa se manifestar para eles e para os seus algozes. Deus permite. Deus permite que você possa enfrentar a fornalha. Porque talvez Deus não nos livra da fornalha. Talvez Deus nos livra na fornalha.
Ele pode te livrar da fornalha, mas Ele pode te livrar na fornalha. Talvez você está passando por um momento muito tenso, muito difícil, e Deus permite isso porque o fogo também tem a sensação de purificar. Vocês já viram o ourives purificando a prata? Quem já viu, levanta a mão. Eu nunca vi, mas eu já li. E eu sei como é que é o negócio. Diz que a prata, ela tem que ser queimada, posta ao fogo, mas não pode tirar o olho dela. Tem que ir mexendo ela, vai purificando, e no momento certo tira, porque senão ela se queima. E é assim que Deus faz com a gente. Nós somos prata que Deus está purificando, tirando as impurezas. Por isso nós precisamos, às vezes, de algumas fornalhas. Mas Deus vai cuidar da gente, como cuidou desses jovens. Aqui interessante é que, estando junto com aqueles jovens, a presença de Deus, as pessoas ali vendo a presença do quarto homem, desse anjo, alguns falam que é o próprio Jesus que ali está, eu creio nisso também, que ali está cuidando e guardando aqueles homens. Da mesma forma, eles entendem que o Senhor estava presente, livrando, guardando, sustentando, e que nós podemos também aprender com isso, que o Senhor sempre está com os seus. Talvez o Senhor não fala. É claro que Ele não fala. Quem aqui já fez prova e o professor estava do lado dando a dica? Eu nunca fiz. Já fez isso, Vaxi? Seu aluno fazendo prova e você, faz assim, faz assado. É assim que você tem que fazer. É isso que faz? O professor fica em silêncio. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está atento e não está cuidando de você. Ele continuará cuidando e abençoando você. O verso 26, e eu encerro aqui, diz o seguinte: Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, olha só, servos do Deus Altíssimo, saiam. Olha o reconhecimento. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, reis, ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Quando eu e você somos fiéis a Deus, Deus é glorificado e as pessoas reconhecem a mão de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter essa convicção, meus irmãos. Perdão. Nós precisamos deixar Deus ser Deus na nossa vida pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Precisamos crescer. Precisamos amadurecer. Precisamos deixar de ser crianças espirituais. Precisamos aprender a ter alimento sólido da palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Precisamos parar com a meninice. Precisamos abrir os olhos, olhar a palavra de Deus e nos submeter à palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, é válida.
E algumas pessoas pegam apenas um texto e dizem, olha, esse texto aqui, pastor, é um texto do Antigo Testamento, não tem um texto do Novo Testamento que possa dar, mas só um texto. As pessoas ficam buscando maneira de justificar o seu pecado, o seu comportamento pecaminoso. Para com isso. Em nome de Jesus, nunca foi e nunca será tempo de brincar de ser crente. Para com isso. Sirva a Deus de forma correta. Sirva a Deus de forma sincera. Observe as orientações do pastor Neto. Esteja atento, se você é de outra igreja, observe a orientação do seu pastor. Preste atenção. Estude a palavra de Deus. Diga não ao pecado. Se você ler a Bíblia e você aprender através da Bíblia, você vai ver que Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 14, dizendo o seguinte, olha, se beber vinho ou comer carne sacrificada faz o seu irmão tropeçar, não coma nunca mais. Não coma nunca mais. Eu já contei essa experiência, eu quero contar para vocês, porque eu acho que é válida. Eu era pastor de uma igreja e eu tenho uma experiência muito ruim com questão de bebida alcoólica. Muito ruim, muito triste. Papai bebia muito, ele era um homem violento e quebrava tudo em casa. Mamãe sofria muito porque meu pai acabava batendo nela. Era algo muito triste. Quem já viveu isso sabe disso. Papai faleceu por conta da bebida, do cigarro. E eu sempre fui contra qualquer tipo de bebida. Eu não sou contra o crente não beber, não. Eu sou contra qualquer pessoa não beber. Porque se bebida fosse bom, não era proibido para menor de 18 anos. E se você bebesse uma lata de cerveja ou duas, se você for preso para a polícia, você não ia para a cadeia porque você bebeu. Então, se fosse bom, estava liberado para todo mundo beber. A palavra de Deus ensina para nós, no Antigo Testamento, quando Deus fala com o sacerdote Arão e diz o seguinte, Arão, você e seus filhos, quando entrarem no tabernáculo, vocês não podem beber bebida alcoólica, bebida fermentada, vinho e cerveja, para que não se misture o santo com o profano. E essa ordem, ela é perpétua, essa é uma sentença perpétua que Deus vai falar. Aí alguém vai dizer, pastor, isso aí é o Antigo Testamento. Tudo bem. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, Pedro vai nos ensinar que eu e você somos sacerdócio real. Ok? Somos sacerdotes de Deus. Paulo vai nos ensinar que agora que aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo fez morada em nosso coração. Jesus vai dizer em João capítulo 14 que Ele e o Pai moram em nós e que o Espírito Santo mora em nós. Então nós somos a habitação de Deus. E se nós não podemos ter essas atitudes ou ter desequilíbrio na nossa vida enquanto nós estamos na presença de Deus, então acabou, porque Deus mora agora no nosso coração e eu e você não podemos mais nos embriagar com vinho, mas nós precisamos nos encher do Espírito. Porque é o Espírito Santo que dá a nós essa convicção que esses jovens tinham. É o Espírito Santo que move a nossa vida para vivermos uma vida santa, uma vida comprometida. Mas mesmo que isso tudo, ou esses textos não sirvam, talvez você entenda pelo amor, pela graça, compreendendo o chamado que Deus tem para você, como crente, filho de Deus, e nós aprendemos que Paulo vai dizer, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. E foi um casal para a igreja que eu pastoreava. E este casal estava na igreja porque eles entendiam que o marido precisava ser liberto, porque ele tinha problemas com bebida. E era uma luta, porque o marido queria beber, e a esposa levou ele para a igreja para ouvir a palavra tal. E um dia foram num jantar, num encontro, numa chácara de umas 3, 4 famílias dessa determinada igreja. Chegou lá, estava todo mundo bebendo cerveja.
E o marido disse para ela, aí ó, você fica parando e parar de beber, ó a turma aí. Pensa na vergonha, irmãos. Pensa na vergonha. Paulo, no capítulo 11 de Coríntios, quando ele está nos ensinando sobre a ceia, ele vai dizer que existiam irmãos beberrãos e gulosos, que não sabiam esperar os outros irmãos. E ele diz o seguinte, ó, cuidado, porque por conta desse comportamento carnal de vocês, muitos estão doentes e alguns já morreram. Está querendo passar medo, pastor? Eu estou. É melhor você compreender aquilo que você tem feito, despertar os seus olhos, a sua visão e despertar. Meus irmãos, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Tem crente vivendo como morto. Tem crente que não é capaz de cumprir a vontade do Senhor. Aceitou Jesus como Salvador, tá bom aqui, eu dou o meu dízimo, eu faço algumas coisas, de vez em quando eu vou na igreja, eu não perco a ceia. Eu estou na ceia, eu venho todo domingo. Eu já estou abençoado. O seu dízimo não é graça. A ceia não infere graça. E você precisa parar de viver uma vida fora da vontade do Senhor. E pedir perdão. E ter compromisso com Deus, como esses jovens tinham. Não se negocia a nossa fé. Não se negocia a nossa consciência. Não se negocia o amor de Jesus e a morte dele na cruz. Vamos viver vida santa, endireitada na presença do Senhor. Porque a igreja de Jesus está se despedindo deste mundo. E Jesus está para voltar. Se você vai ficar, quando nós subimos, você cuida da igreja aqui, se você quiser ficar. Mas quem é fiel estará com o Senhor. O crente, ele é fiel. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós, ó Deus, o teu perdão. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos comprometer contigo, fazer como esses jovens fizeram, não negociar, ó Deus, a nossa fé, não negociar, ó Deus, a nossa comunhão contigo, não negociar, ó Deus, a posição a qual o Senhor nos colocou para sermos, ó Deus, mártires, se assim for preciso. Mas mais do que isso, sermos proclamadores da tua palavra. Abençoa-nos. Senhor, se existe alguém aqui nesta noite que não recebeu o Senhor como Salvador e Senhor, para ter essa convicção, ó Deus, que esta noite seja noite de salvação e que essa pessoa possa tomar essa decisão de aceitá-lo como Salvador e Senhor. Continuamos a pedir pela família, pelas famílias enlutadas. Derrama da tua paz e do teu bálsamo sobre a vida de cada um. No nome de Jesus.